Paz do Senhor para todos os nossos irmãos, Deus abençoe, bom dia. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, o Evangelho das parábolas do Rei Jesus Cristo. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Vamos nos lembrar que Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus, sendo chamado por Cristo quando trabalhava como funcionário público. Aliás, Mateus, ele largou tudo para servir a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Mateus se transferiu do império das trevas ao império da luz. Deixou de servir ao imperador romano para servir ao imperador do universo. Assim começa esta formosa história do Evangelho de Mateus. Lembram vocês que as parábolas são uma comparação que o Senhor costumava fazer para orientar ou para esclarecer grandes verdades ou grandes realidades. Vamos nos lembrar hoje, ou vamos orientar hoje, outras parábolas que também o Evangelho de Mateus fala. Mateus também fala da parábola da candeia, capítulo 5, o versículo 14 até o versículo número 16. Ela vai nos ensinar sobre a necessidade de brilharmos diante do mundo, uma das nossas responsabilidades como crentes. Também a parábola dos dois construtores, que nos se lembra dessa formosa comparação do homem prudente. Capítulo 7 do livro de Mateus, o versículo número 24, nos ensina sobre a necessidade da prudência em tudo o que fazemos. É importante a nossa atitude. O capítulo 9 de Mateus fala da parábola do pano novo em vez de velha. Irmãos queridos, esta parábola nos ensina sobre a necessidade de colocarmos cada coisa no seu devido lugar. É muito importante nos organizar e colocar as coisas no ordem. O capítulo 9 do livro de Mateus também vai nos falar da parábola do vinho novo em odres velhos. Ele vai nos ensinar sobre a necessidade de sabermos diferenciar as coisas. É muito interessante quando o crente sabe diferenciar, sabe se posicionar, sabe viver segundo a vida cristã. E logo também a Bíblia vai nos falar da parábola do rico insensato. Nos ensina sobre o perigo do apego extremo aos bens terrenos, sem se preocupar por as coisas eternas. Tem gente que coloca mais o foco da sua vida nas coisas temporais que no eterno. E tudo o que nós enxergamos hoje é temporal, é passageiro. A parábola dos servos vigilantes, o capítulo 13, nos ensina sobre a necessidade de uma vida em constante vigilância. Uma vida em constante vigilância. É interessante nos lembrar o importante que é para a nossa vida cristã velar e orar para que não entreis na tentação. A parábola do servo, do Senhor e do servo, nos ensina sobre a necessidade de fazermos o melhor para Deus. Essa parábola é uma parábola muito interessante. Quando nós entendemos isso, vamos viver melhor, vamos servir a Deus melhor e vamos fazer tudo da melhor maneira para a glória e honra do seu santo nome. A parábola dos filhos, capítulo 21 do livro de Mateus, o versículo 28, fala daquela parábola que nos ensina sobre a obediência e mudança de postura. Obediência, essa é a chave da nossa vida cristã. E mudança de postura, nós temos que entender qual é a minha posição, qual é a sua posição e nos lembrar que acima dele não há ninguém. A parábola dos lavradores maus fala no capítulo 21 do livro de Mateus, o versículo 33, nos ensina sobre o perigo de pensarmos que somos os donos da vinha do Senhor. É um negócio bem complicado, mas o capítulo 21 vai nos alertar que é muito perigoso. Tem gente que acha que é dona da vinha, dona da igreja, dona das coisas do Senhor. E não é assim. Esta parábola é uma parábola que nos adverte do perigo de pensarmos que somos o dono. Não, o dono é Ele. O capítulo 22 do livro de Mateus, o versículo 1,
fala a parábola da festa de bodas. E ela vai nos ensinar sobre a necessidade de termos as vestes apropriadas para participarmos das bodas do Senhor. Temos que ter as vestes apropriadas, as vestes feitas por Jesus Cristo, lavradas lá, pendurado Ele na cruz do Calvário. A parábola das 10 virgens, o capítulo 25, o versículo 1 até o versículo 13, que não se lembra de uma parábola tão interessante, tão conhecida como a parábola das 10 virgens. Ela vai nos ensinar sobre a necessidade de termos reserva espiritual, quer dizer, de nos manter a tocha acesa, nos manter com essa candeia, com esse fogo de Deus, com essa reserva espiritual na vida de cada um de nós. E o capítulo 25 do livro de Mateus fala da parábola dos 10 talentos. O versículo 14 até o versículo 30 vai nos ensinar sobre a capacidade de administrarmos o que recebemos do Senhor, a capacidade de cada um. Deus colocou na vida de cada um uma capacidade para administrar, e nós temos a responsabilidade de agir ao respeito de aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A parábola da videira verdadeira nos ensina sobre a necessidade de estarmos o tempo todo ligados em Cristo para produzirmos frutos permanentes. Isso aí é uma das coisas mais interessantes que eu acho na Bíblia, porque a Bíblia não fala de independência, a Bíblia fala de dependência. A gente é dependente de Deus, dependente das promessas, dependente da sua palavra, dependente da sua mão. Somos dependentes da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Então, a gente tem que ficar ali ligado à sua palavra, ligado às suas promessas. Também vamos nos lembrar da parábola do pai de família. O capítulo 13, o versículo 53, nos ensina sobre a vigilância permanente do líder espiritual. E é muito interessante que os pais e cada um de nós possamos agir de acordo à nossa posição como pais espirituais, preocupados pela a vida espiritual da nossa casa, pela vida espiritual da nossa família também. A parábola da semente vai nos ensinar sobre o poder que existe no conteúdo da semente e sobre o momento certo da colheita. Esta semente, estou falando da palavra, estou falando desta mensagem poderosa que ensina que o conteúdo desta mensagem é poderosa. Também a Bíblia vai nos falar da parábola da figueira renovada. Nos ensina sobre a restauração da nação de Israel, o capítulo 24 de Mateus. Logo, a parábola do custo dos discípulos nos ensina sobre a valorização da chamada ministerial. Isso eu quero fechar nesta manhã, motivando a nossos pregadores, a nossos líderes, aos pastores, a valorizar a sua chamada, a valorar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Temos o grande tesouro, a chamada de Deus é um tesouro muito grande, é um privilégio muito formoso e é uma grande alegria que a gente tem, o privilégio de servir a Deus com todo o nosso coração. Então, irmãos, a Bíblia diz no livro de Provérbios, o capítulo 4, para encerrar nesta manhã, está escrito: no caminho da sabedoria te ensinei e pela carreira direita te fiz andar. Isso aí, nós temos que lembrar do valor e a importância que tem também aqueles ensinos, aquela comparação que o Senhor começou a fazer neste livro chamado Mateus. Certamente, Jesus ensinou muitas outras parábolas que não estão narradas nos evangelhos, porém, as que estão registradas são suficientemente importantes para o nosso conhecimento e aprendizado. Deus abençoe todos vocês, que tenham um excelente dia e lembre-se o valor e a importância que é ler a palavra do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos queridos.